A dor lombar, ela é definida como uma dor na região entre as 12ª costelas e as linhas glúteas, que podem ser associadas com uma dor em uma ou ambas as pernas. Já em alguns anos, a dor lombar é a doença que mais gera incapacidade nas pessoas no mundo. E uma grande culpa desses números tão altos são os tratamentos ineficazes oferecidos, assim como também as orientações errôneas que estão sendo passadas para os nossos pacientes. Olá, eu sou Túlio Schinnasi, sou fisioterapeuta, osteopata e quiropraxista e criador deste canal e do podcast Fisioconsciência. E no episódio de hoje vamos falar sobre as principais mentiras sobre a dor lombar. E para iniciarmos essa conversa, é preciso deixar algo bem claro. Não é possível identificar a fonte da dor lombar ou a estrutura que está sendo afetada em aproximadamente 90% dos casos. E nesse tipo de situação, a dor lombar ela é classificada como dor lombar inespecífica. Que a dor lombar, que fique bem claro para vocês, ela é dividida em duas classificações, tanto a específica como também a inespecífica. Quando vamos falar da dor lombar específica, a gente vai ter situações que estão ali entre 5 a 10% das pessoas. Ou seja, casos bastante raros do nosso dia a dia clínico. São pessoas que geralmente com esse tipo de sintoma ela vai direto para uma emergência. Então, fatores como uma fratura na região da coluna vertebral, tumores, câncer, infecção, síndrome da cauda equina, espondilite anquilosante, são alguns dos exemplos que a gente pode dar de pessoas que apresentam bandeiras vermelhas e, com isso, são encaminhados para um profissional mais especializado, que, no caso, seriam uma emergência para poder ser mais efetivo nessa situação. Na dor lombar inespecífica, que foi essa que a gente falou logo no início, onde a gente não consegue identificar uma causa do problema, muitas vezes essas dores estão ali dentro do modelo biopsicossocial, ou seja, dentro do conteúdo biológico, tanto do conteúdo psicológico, como também do social. E aí a gente pode aqui dar diversos fatores, como estresse, sedentarismo, tabagismo, ansiedade, má qualidade no sono, passar muito tempo em uma mesma posição, fazer esforços repetitivos, em movimentos repetitivos ali por muito tempo. Enfim, são N fatores que podem estar associados a dores lombares inespecíficas, que são ali entre o 90% a 95% dos casos. Esse que, de fato, é da grande maioria das pessoas que vêm até nós para que a gente consiga fazer um melhor atendimento e fazer com que elas recuperem mais rápido. Assim também, a gente tem que saber como dividir e classificar essa dor lombar a nível temporal. Então, a gente pode também ter uma classificação ali pelo tempo de duração dos sintomas, tá? A dor, ela pode ser classificada aguda ou crônica. Na dor aguda, é uma dor que pode durar ali até 3 meses e tem um bom prognóstico, ou seja, mesmo que o paciente não faça nenhum tipo de tratamento, ele muito provavelmente é um paciente que vai ficar ali 100%, que ele vai ficar bem. Porém, 2/3 das pessoas vão desenvolver aquilo que a gente chama de dor crônica, que são dores que podem permanecer ali ao longo de meses e até anos, ali gerando a piora da sua qualidade de vida e várias incapacidades. E é muito importante, mais uma vez, ressaltar que já há alguns anos a dor lombar é a doença que gera mais incapacidade e afastamento do trabalho no mundo. E aí, tendo em vista, gente, essas informações, infelizmente, é muito comum a gente escutar de pacientes que foram orientados ali ou receberam tratamentos
corretos, tá? E nesse episódio aqui, eu vou falar sobre os principais mitos sobre a dor lombar. E de maneira muito imprudente, se é assim que a gente pode falar, a grande mídia, supostos especialistas e leigos científicos acabam trazendo informações, tratamentos, orientações que se contradizem ou não são recomendados ali pela literatura científica, pelas diretrizes de prática clínica. E aqui eu listei alguns para vocês das principais bizarrices que falam por aí sobre a dor lombar. E a primeira, sem dúvida, eu não poderia deixar de iniciar essa lista, que é sobre o repouso absoluto. É muito comum, gente, a gente escutar aqui de pacientes que receberam a orientação de ficar em repouso absoluto por conta das suas dores e que ele não poderia mais fazer nenhum tipo de atividade física, principalmente aquelas que com impacto, mas que ficassem em repouso até que a dor passasse. E o que a gente mais tem dentro da literatura científica é que realizar atividades, tentar manter um nível de atividades o mais próximo daquilo que você já fazia antes, vai ser extremamente importante para a sua recuperação. Lógico, vai ter momentos que você pode estar sentindo ali muitas dores e com isso você não vai conseguir realizar atividades exatamente como estava conseguindo fazer antes, ou no mesmo volume, ou no mesmo nível de carga. Tudo bem, mas o repouso absoluto, ou seja, não fazer nada, simplesmente eu ficar o dia todo deitado, ou passar o dia todo sentado, isso não vai lhe fazer bem. Pelo contrário, pode gerar uma piora no prognóstico e aquilo que você poderia passar tranquilamente, entre aspas, né? Porque nunca é tranquilo você sentir dor, mas aquilo que você poderia ter um bom prognóstico de você melhorar a sua condição clínica, isso pode gerar até uma piora na sua situação clínica e isso gerar ali maiores problemas. Então, o repouso absoluto, ele é contraindicado para pessoas que apresentam dor lombar. Perfeito? Com isso, a gente já puxa o próximo gancho, o próximo mito, que são os exercícios específicos. Ainda tem profissionais que acreditam que o impacto vai fazer mal para o paciente, tá? E isso é um erro, visto que a gente tem vários estudos. Um deles é numa revista extremamente famosa, que é a Nature, que fala que é onde compararam corredores e mostraram que o disco intervertebral dessas pessoas que praticavam corrida era até mais fortes do que aqueles que não praticavam e acabar com esse mito que atividades com impacto possam fazer mal para a coluna. Muitos profissionais recomendam atividades que não vão gerar impacto, acreditando supostamente que isso vai gerar uma piora no quadro clínico. Então, a gente sabe que o ideal é que você faça aquilo que lhe faça bem, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tenha uma continuidade, uma assiduidade na atividade. Então, recomendar para os nossos pacientes fazer atividade que eles gostem é o ideal. Óbvio, vai ter atividades que naquele momento ele não possa conseguir fazer, até se for uma atividade que exija muito condicionamento, e isso pode acabar, de fato, atrapalhando e limitando. Porém, não é necessariamente que ele precise fazer trabalhos ali de só natação ou só de hidroginástica, enfim, exercícios na água, acreditando que aquilo ali vai fazer bem para ele porque não tem impacto. Não. Toda atividade física é importante para tratamento de dor lombar. Perfeito? E vale ressaltar o seguinte: a gente tem já na literatura científica documentado o Pilates como uma excelente metodologia de exercícios que tem um excelente resultados com pessoas com dor lombar crônica. Então serve também como até uma estrelinha ali positiva a mais para o Pilates, para que pessoas que
tenham dor ali de coluna, se tiverem interesse de fazer, então eles possam até procurar o Pilates. Mas, no geral, musculação, corrida, crossfit, beach tênis, o que ele quiser. Se não estiver gerando a piora no seu sintoma, pode fazer sem problema nenhum. Tá certo? Agora, nosso terceiro mito, que é extremamente comum a gente escutar isso de todos os lugares, em todos os âmbitos que a gente frequenta, é a questão da postura e dor. Já temos vários e vários artigos provando que a postura não causa dor e que não existe uma postura melhor ou pior. A melhor postura sempre vai ser a próxima. Ou seja, é muito comum que pacientes venham até nós no consultório e falar sobre, olha doutor, essa minha dor na coluna deve ser por conta da minha postura que não é boa. E a postura que a gente entende, que as pessoas falam também, está muito atrelada ao lado estético. E mesmo que seja no conteúdo estético, no âmbito estético ou no âmbito mais ergonômico, a gente tem vários e vários estudos que não provam que de fato discorda, né? Que não corrobora, né? Que a postura é um fator de causa para a dor. O que a gente vê muito por aí. Pessoas que passam muito tempo na mesma posição. E, de fato, isso não é legal. Independente da posição que você fique. Sentado, deitado, você passar muito tempo na posição acaba ficando desconfortável. E não é isso que vai estar gerando a dor. É apenas um desconforto. Agora, é importante sempre as pessoas, principalmente aquelas que trabalham em home office, aquelas pessoas que trabalham no escritório e passam muito tempo sentado, evitar de passar longas horas, tá certo? Longas horas. Independente se você tem uma hiperlordose, uma hipercifose, enfim, independente, mas você tem uma vida mais ativa, isso vai lhe ajudar muito. Não necessariamente essa coisa da estética que está lhe gerando dor. Esqueça isso. Esqueça que é a questão da postura. Esqueça isso de celular que está causando dor na cervical. Esqueçam isso. Isso já é provado que não tem nada a ver. E que a gente precisa mais é ter uma vida mais ativa e evitar passar longas horas na mesma posição. Perfeito? Nossa lista aqui é a número 4. A gente tem algo que é, de fato, uma das coisas que eu não consigo ver uma melhora. Infelizmente. Tem muita coisa envolvida. Porém, tem que ser dito aqui que é a questão dos exames de imagem. O que a gente tem na literatura científica é que é só recomendar a fazer exames de imagem quando o paciente apresenta uma bandeira vermelha nas pessoas que apresentam dor lombar. E quais são essas bandeiras vermelhas? São aquelas pessoas que a gente falou logo acima, falando sobre a questão da dor lombar específica. Pessoas que estão ali dentro do critério de classificação da dor lombar inespecífica não é recomendado. Pelo contrário, é até desencorajado a fazer esse tipo de exame. Por quê? Vai apresentar ali diversos situações que não vão contribuir em nada para a questão clínica do paciente, e isso vai acabar mais atrapalhando do que ajudando o paciente. Situações como degeneração, hérnia de disco, bico de papagaio, enfim, situações que a pessoa está lá assintomática e isso pode gerar um efeito nocebo. Efeito nocebo no qual a gente falou no episódio aqui anterior, recomendo que vocês vejam também, para entender um pouco de como falas podem gerar resultados negativos no tratamento com o paciente. Então, exames de imagem são extremamente desencorajados a serem realizados em pessoas que não estão dentro ali de critérios de bandeira vermelhas ou classificados como dor lombar específica para ser realizado. E, por fim, temos que falar dos tratamentos, né? Dos tratamentos que são oferecidos para as pessoas. E esses tratamentos, de fato, são extremamente comuns, infelizmente,
mas a gente precisa falar aqui daqueles que são os principais que a gente vê por aí. Primeiro, dentro das nossas condutas, a gente tem as diretrizes clínicas. E, se eu não me engano, em 2023 saiu a última guideline, que é a diretriz clínica, sobre dor lombar. E, mais uma vez, ressalta várias dessas informações que eu estou falando aqui para vocês, tá? E fala também daquilo que o tratamento que é para ser feito e aquilo que não é para ser feito, aquilo que vai gerar resultado positivo e aquilo que não vai ser e que não vai ter resultado positivo. E sem dúvida, para a gente iniciar, a gente precisa falar sobre o ultrassom terapêutico. O ultrassom, ele vai ter suas eficácias em várias outras situações clínicas no tratamento fisioterapêutico. Porém, é necessário a gente entender que para pessoas com dor lombar não vai ser efetivo, tá certo? Então, o ultrassom é muito comum em clínicas, principalmente em corretoras de saúde, planos de saúde, mas que não tem eficácia alguma, tá certo? Assim como também ainda existem algumas clínicas que utilizam ondas curtas, que a gente vai ver ali que não vai ter alguma interferência nenhuma ali nos pacientes. Outros tratamentos são aqueles mais, como é que eu posso falar? Mais diferentes, tá certo? Que a gente vai ter tanto a ventosoterapia como o kinesiotape. Ambos técnicas que a gente já provou em diversas outras condições clínicas, inclusive na dor lombar, que não há efeito nenhum, que não supera nenhum o efeito do placebo. Então, é extremamente não recomendado a utilização de ventosoterapia e de kinesiotape para pacientes com dor lombar. E até, pessoalmente, recomendo que não usem, que não vai fazer diferença nenhuma em nenhum quadro clínico de pacientes que vocês tenham. Certo? E eu gostaria também de falar eu vou não citar o nome, mas é muito comum a gente ver pacientes que, no meio daquela dor, daquela crise, aquele desespero de não saber o que fazer, compram faixas e colam nas suas costas para que, acreditando que aquilo ali melhore. Enfim, sabemos que ali tem um efeito placebo, que aquela mudança de temperatura pode gerar ali um efeito até positivo no paciente, mas aquilo não é tratamento. Conselho para vocês é que procurem de fato um tratamento específico para que vocês consigam melhorar e que não venham a tornar essa dor lombar crônica e assim você ter um grande problema na sua qualidade de vida. Perfeito? Toda essa informação aqui que eu passei para vocês, gente, vai ter embaixo aqui na legenda as referências dos artigos. Fiquem à vontade para ler. Fique à vontade também para comentar, para falar sobre as bizarrices que vocês já escutaram por aí sobre dor lombar. Aqui também está a diretriz clínica da dor lombar, sobre aquilo que de fato você vai entender o que funciona e o que não funciona, e assim você oferecer o melhor para os seus pacientes. Beleza? Então, se você curtiu esse episódio, deixa o seu like. E mais uma vez, fala no comentário as maiores mentiras que você já ouviu sobre dor lombar. Então, vi isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.